O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa memória de Maria, que hoje nós celebramos, ela nos faz um pouco contemplar, refletir sobre a relação de Maria com a palavra de Deus. Maria, antes de acolher a palavra de Deus, ou seja, o verbo de Deus, ou seja, Cristo, o Filho eterno, no seu ventre acolheu essa palavra no seu coração. E é ali onde a palavra produz fruto na nossa vida. E como Maria é o modelo perfeito, acabado de toda a igreja, é a igreja no seu estado final, no seu estado de perfeição, é a ela que a gente volta os nossos olhares para contemplar qual é o caminho, qual é o chamado, qual é a vocação da igreja e de todos nós, que somos membros da igreja, membros vivos do corpo de Cristo. Como é que a palavra dá fruto no mundo? Como é que o mundo é transformado pela palavra? Geralmente a resposta que a gente dá para isso é uma resposta carnal, naquele sentido da carne de que fala São Paulo, quer dizer, tendo em conta só as nossas forças humanas, nossas capacidades humanas. Então, na igreja a gente fala muito sobre o compromisso, como que a igreja nos coloca em cima dos nossos ombros, que já são tão sobrecarregados, o compromisso com a transformação do mundo, e que, como que nos comentários, nas orações, nas reflexões dos teólogos, parece que é isso que falta, é o nosso compromisso, temos que nos esforçar mais. Então toda a pregação fica centrada no nosso esforço, que nós temos que fazer muita força para implantar o reino de Deus no mundo, para construir o reino de Deus. E diante disso, não só a gente se sente sobrecarregado. Eu me lembro
de uma colega minha de faculdade que era ateia e dizia assim: eu admiro muito o cristianismo, a Igreja Católica. Às vezes eu já pensei até em me tornar cristã, em me tornar católica. Mas quando eu penso nisso, eu penso assim: eu já tenho tantas culpas na minha vida, já sinto tanta culpa de tudo, até de comer um pedaço de chocolate, me sinto culpada. Então, para que eu vou entrar numa religião para me descarregar mais uma tonelada de culpas em cima dos meus ombros? E muitas vezes é nisso que a gente transforma a nossa experiência de igreja, uma experiência de culpa, porque ela é toda centrada no compromisso, no que nós temos que fazer, no que nós temos que realizar, nas coisas que nós devemos cumprir. E com isso, não só a gente se sobrecarrega, como comentava essa minha colega, mas simplesmente a gente perde o foco e perde o ponto central do anúncio cristão, que não é o primado, não é a primazia do compromisso, mas é a primazia do dom. O cristianismo não é sobre o que nós temos que fazer para chegar até Deus. Isso são todas as religiões. O cristianismo é diferente. O cristianismo é sobre o que Deus fez para chegar até nós. Então, a nossa atitude é uma atitude completamente diferente. É a atitude de Maria, é a atitude da acolhida da palavra. A palavra deve ser acolhida. Acolhida aonde? Acolhida no nosso coração. O que é o coração na linguagem da Bíblia, na linguagem da revelação? O que é o coração? Aqui a gente não está falando tanto do músculo cardíaco, Estamos falando do centro mais profundo da pessoa. Uma vez eu vi uma definição de coração num texto que eu encontrei no átrio de um convento de carmelitas, e que dizia assim: o lugar da oração é o coração, e o coração é aquele lugar onde não é o corpo para um lado, a alma para o outro, a inteligência para um lado, o coração para outro, a razão para um lado, os sentimentos para o outro, mas é onde nós somos um só, onde nós somos uma coisa só. Aquele lugar central onde você é uma coisa só, é o teu próprio eu, é o centro mais profundo de você. Quanta gente na vida, no mundo, vive longe do próprio coração, nunca chegou a entrar no seu coração, nunca chegou a descer nesse lugar mais profundo. E esse lugar mais profundo, como é um lugar desconhecido, ele também pode dar medo. Então, quando a gente se encontra no silêncio, o silêncio começa como uma espécie de ímã, começa a nos levar devagarinho lá para o fundo do nosso coração. E o que faz uma pessoa, quando ela se dá conta que está sendo levada lá para o fundo do coração dela, imediatamente ela entra em pânico e vai procurar alguma distração, algum barulho, alguma coisa que enche a cabeça dela de coisas que estão fora dela, de coisas que estão exteriores a ela, para ela não se encontrar naquele lugar mais profundo, porque é nesse lugar mais profundo que Deus nos espera para o seu diálogo. Ali só o Espírito de Deus entra. Ali não entra ninguém mais, nem as pessoas mais íntimas nossas podem entrar nesse lugar. Só você e Deus. Tem esse texto muito bonito de um documento do Vaticano II, chama Gaudium et Spes, que diz assim: o ser humano, pela sua
interioridade, ele é maior do que todo o universo das coisas. E a essa profunda interioridade ele chega quando entra em seu próprio coração, onde Deus o aguarda, onde Deus o espera. Então, é ali, nesse lugar, que a gente acolhe a palavra de Deus. A gente acolhe ela não como um texto, a Bíblia, a palavra de Deus, para nós nunca deve ser tratada apenas como um texto antigo, arqueológico, que você, graças aos teus estudos, você estuda, etc. A gente tem uma relação viva com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra eterna do Pai. Ele é a palavra viva. Uma amiga minha me fez a seguinte reflexão, que eu queria compartilhar com vocês. Ela dizia assim: cada vez que a gente reza uma Ave Maria, a gente está repetindo palavras da Bíblia. A primeira parte da Ave Maria são 2 textos da Bíblia, o texto da saudação do anjo Gabriel, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E depois o trecho da saudação de Isabel, o grito que Isabel dá, cheia do Espírito Santo: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Então, se a gente repete essa palavra, a palavra de Deus não são só palavras, é a própria presença, é o modo de presença de Cristo. E então, em cada Ave Maria, Cristo vem a nós. A gente recebe Cristo, a gente acolhe Cristo. Então, em cada Ave Maria que a gente reza, acontece quase como uma nova encarnação. Porque a gente está acolhendo a palavra eterna de Deus em nós, como Maria acolheu o Verbo eterno de Deus, dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, essa é a única forma de crescer do reino de Deus. Essa é a única forma. Quando a palavra é semeada lá no fundo do nosso coração. Ali começa a transformação da nossa vida, ali começa a criatura nova, e ali começa o mundo novo, a nova criação. Quem acolhe a palavra de Deus no seu coração, como Maria, começa a dar frutos pela força da própria palavra. E esses frutos não podem ficar escondidos. Como Jesus fala, ninguém pode colocar uma lâmpada debaixo da cama, debaixo do alqueire. Numa cidade fundada sobre um monte, não pode ficar escondida, porque de longe se vê a luz dela. Então assim é quem acolheu a palavra. Não fica, nada fica igual, nada continua igual. Aí essa pessoa transforma a sua família, transforma os seus amigos, transforma o seu meio, transforma a sua cidade, transforma o mundo inteiro. Isso aqui, irmãos e irmãs, não é teoria, Basta a gente olhar a vida dos santos. O que é um santo? É aquele que, como Maria, acolhe a palavra. Jesus não disse: quem são meus irmãos, quem é a minha mãe? Aquele que acolhe a palavra e a coloca em prática. Então, toda a vida dos santos é essa. Por que os santos provocam uma tamanha comoção no mundo? Transformam a sua família, a sua cidade, o seu lugar, o seu país. Por mais limitados que sejam, Cura d'Ars, que tinha São João Maria Vianney, que tinha tanta limitação humana, intelectual, etc. Mas era um homem que acolheu a palavra. Vinham pessoas do mundo inteiro para aquela cidadezinha
que quase não aparecia no mapa da França, para ver aquele homem. E assim tantos outros exemplos, né? São Francisco de Assis, nosso padroeiro, mudou a cultura, mudou o mundo inteiro, né? Essa influência dele foi enorme e continua sendo, né? Porque um homem acolheu a palavra, resolveu dizer no seu coração: por que eu não posso viver como Jesus? Por que eu não posso viver a mesma vida que Jesus viveu? Então, acolhendo assim a palavra, o resto foi consequência, o resto brotou pela própria força. Então aqui, irmãos, cai todo esse nosso moralismo do compromisso, das ideologias, das militâncias, das coisas que a gente inventa segundo a carne, para nos gloriarmos na carne, ou seja, na nossa própria realização, nas nossas próprias forças. Aqui tudo é graça. E quando Maria abre a sua boca, não é para se gabar, mas para agradecer. Gratidão é o hino próprio que sai do coração daquele que recebeu a palavra no seu coração. Peçamos nessa festa, nessa memória do Imaculado Coração de Maria, a graça de acolher a palavra viva de Deus, meditando-a no nosso coração para que ela dê frutos na nossa vida.